Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos mais sobre o Raspberry Pi 3. Hoje eu vou mostrar para vocês o tão esperado vídeo sobre Windows 10 no Raspberry Pi 3, tá? Mas antes de começar o laboratório e o vídeo, eu vou mostrar para vocês como visualizar os vídeos de maneira mais dinâmica no YouTube. Algumas pessoas colocam comentários lá no canal falando que os vídeos são longos demais. Eu vou fazer então essa pequena demonstração para tentar ajudar algumas pessoas que acham que os vídeos deveriam ser menores. Quando eu crio um material para fazer vídeo, eu já penso nas pessoas que estão começando a trabalhar com TI, que estão querendo aprender a trabalhar com TI profissionalmente. Então o vídeo sim, ele tem às vezes informações talvez desnecessárias para quem já tem um conhecimento prévio, mas para aquelas pessoas que estão começando, que não tem conhecimento algum sobre aquele conteúdo, às vezes essas informações então elas são como uma forma de explanação da explicação de uma maneira mais didática, de uma maneira mais elaborada, para que essas pessoas sim entendam um pouco melhor. Talvez algumas pessoas não saibam, mas o próprio YouTube permite fazer esse tipo de ajuste. Então eu vou abrir aqui o canal e aqui está um vídeo que tem aproximadamente 38 minutos, tá? Quase 39 minutos. O pessoal acaba dizendo que o vídeo demora demais. Então eu vou mostrar para vocês, ó, que eu vou dar o play no vídeo. Tá, ele começou e eu posso ajustar ele. Aqui, ó, eu venho na engrenagem. Tem aqui, ó, velocidade está normal. E eu venho aqui e aumento a velocidade, ó. Então notem que velocidade deu uma aumentada. Consequentemente, o tempo do vídeo vai ser reduzido. Então, podemos ainda passar para 1,5 e ele vai aumentar um pouquinho mais. Se eu quiser, eu posso passar ainda para a velocidade 2 e ele vai aumentar ainda mais a velocidade. Com isso, se eu pôr em uma velocidade 2, um vídeo de 30 minutos teria aproximadamente 15 minutos. Dessa maneira, eu posso otimizar então ainda o jeito de assistir os vídeos. É claro que com a velocidade maior, às vezes se perde um pouco de detalhe, mas mesmo assim ainda se consegue acompanhar o vídeo. Então, caso queira voltar ao normal, clique em detalhes novamente, em velocidade e normal. Esse aqui é uma dica que eu vou dar para o pessoal, para quem está achando os vídeos muito grandes. Vamos agora então para o laboratório da instalação do Windows 10 IoT Core. Uma dúvida recorrente também do pessoal aí é em relação ao Windows 10 para colocar no Raspberry. Uma das coisas que eu já tenho comentado em diversas dúvidas ali no canal, ali o pessoal tem colocado como dúvida lá para fazer a instalação no Windows 10 no Raspberry Pi, mas o pessoal não está entendendo que o Raspberry Pi é um projeto para fazer conexões com a internet das coisas. Então tu pode construir um sistema para controlar uma iluminação, uma parte elétrica da residência, ou fazer a automação de toda a residência, construir protótipos mecânicos como braços robóticos, enfim. O projeto Raspberry Pi, tá, ou Raspberry Pi, ele tem esse enfoque, fazer com que as pessoas aprendam a desenvolver em alguma linguagem de programação alguma funcionalidade para esse hardware, tá? O foco que a Microsoft deu para utilizar o Windows 10 nesses equipamentos de internet das coisas, tá? O Raspberry Pi é apenas um deles. Existe o Intel Galileo, existem outros hardwares. O Raspberry Pi é apenas um. O enfoque que a Microsoft deu para utilizar os sistemas da Microsoft nesses equipamentos foi a utilização de um sistema Microsoft chamado Windows 10 Core. Tá? Então, esse Windows 10 Core, na verdade, ele é uma interface de desenvolvimento para equipamentos de internet das coisas. Então, isso fica muito mais claro se vocês derem uma olhada no site da própria Microsoft. Eu vou abrir aqui para vocês. Então,
Então notem que no próprio site da Microsoft, tá? Então é developer.microsoft.com, aí tem /ptbr/windows/IoT, tá? Ou IoT, que é Internet of Things, ou Internet das Coisas. Na verdade, a Microsoft disponibiliza uma versão do seu sistema operacional atual, que é o Windows 10, para interagir com esses equipamentos. Então vocês podem ver que tem ali o Raspberry Pi e tem o Arduino Uno ali como exemplo, tá? Mas existem outros dispositivos. Aqui é possível fazer o download da instalação do sistema Windows 10 Core para instalar então nos equipamentos de internet das coisas. Aqui ele vai dar um breve overview o que é o Windows 10 IoT Core, que é na verdade o que eu estou comentando para vocês agora. Alguns exemplos de utilização e ali algumas depoimentos de pessoas que fizeram ali os seus pequenos projetos. Então tem algumas imagens de projetos criados utilizando sistemas Microsoft, como podem ver. Tem ali desde controle de loop fechado, sensores remotos e UX remote no Raspberry Pi 3, mapa mundial de tomadores, tem ali também, estação meteorológica usando o Windows 10 e um kit de robô. Na verdade, o Windows 10 é nesse quesito. Muitas pessoas estão achando que vão utilizar o Windows 10 para utilizar um desktop. Na verdade, não é esse o propósito do sistema. Deve existir algum sistema, alguma modificação no sistema para que funcione um desktop. Não se tem ainda uma versão do Windows 10 oficial para essa utilização. A Microsoft ainda não disponibilizou esse tipo de utilização ainda para o seu sistema operacional, tá? Para o Windows 10. Apenas a versão para desenvolvimento. Notem que agora aqui ele já tem disponível para download aqui, ó. Inclusive o próprio site da Microsoft recomenda o instalador Nubes para fazer a instalação. Então notem aqui que ele recomenda o Nubes para fazer a instalação. Então quem tem o Nubes é só selecionar lá para fazer a instalação do Windows 10 Core, como eu já mostrei logo lá nos primeiros vídeos que eu mostrei o processo de instalação. Notem que está lá o Windows 10 Core. Aqui tem toda a explicação de como fazer a instalação. Eu particularmente eu não achei nem um pouco difícil fazer a instalação do Windows 10 Core, tá? O pessoal está achando que pode colocar uma interface gráfica, ainda no momento não, tá? Então eu vou mostrar para vocês porque é uma dúvida recorrente que vocês estão dia após dia colocando ali nos comentários e eu tô tendo que replicar as respostas para vocês toda hora. Então, com o intuito de sanar essa dúvida de vocês, então eu resolvi fazer por vídeo mesmo. Eu tenho todas as informações aqui, onde eu tenho aqui a guia Downloads. Na guia Downloads, eu tenho aqui o Downloads e Tools, né? Ou seja, eu posso fazer o download das ferramentas dele, ó. E eu posso então instalar o Windows 10 IoT Core Dashboard. Na verdade, eu já fiz essa instalação aqui no meu sistema, tá? Mas quem não fez ainda, só clicar em Get Windows 10 Core Dashboard. Ele vai fazer algumas perguntas para vocês ali, como o e-mail, para criar a conta ali de acesso. Não é licenciado. Quem tem o Windows 10 oficial consegue utilizar esta ferramenta livremente. Eu não sei afirmar para vocês se quem tem ela aí através de outras formas de utilização consiga utilizar. Mas quem tem o Windows 10 oficial, ele automaticamente reconhece a tua conta ali quando tu coloca o sign e ele te dá a possibilidade de utilizar então o Windows 10 IoT Core. Façam aí o cadastro. Então vocês vão fazer a parte aqui do licenciamento, né, da criação de conta e podem então continuar com a instalação do Windows 10 IoT Core. Isso na própria máquina Windows primeiro, tá? Então eu estou utilizando aqui um Windows 10 para fazer a instalação, né, do Windows 10 Core, tá? No meu Raspberry. Então eu vou instalar um programa, tá? Essa parte aqui eu já fiz, tá? Do cadastro, de adquirir o Windows 10 IoT Core, mas vocês façam aí esse processo. Depois de fazer esse processo, ele vai instalar um programa no computador de vocês, tá? O programa esse é o Windows 10 IoT Core, tá? Eu deixei um atalho aqui para vocês verem, ó. Então ele vai inicializar o programa, eu clico em executar e aqui está o programa
Windows 10 IoT Core Dashboard. Aqui eu tenho, na verdade, todas as informações dos meus dispositivos, ó. No caso aqui, como eu não tenho nenhum instalado no momento, eu removi os que eu tinha instalado, tá, para mostrar para vocês. Então eu vou fazer uma instalação nova a partir de agora. Então o que eu preciso fazer? Primeiramente eu tenho que ter o meu micro SD já inserido no meu computador. Então já está inserido aqui no meu computador. E eu vou começar o processo de configurar um novo dispositivo. Então aqui nesse momento ele já vai de cara reconhecer algumas coisas aqui. Então eu tenho aqui o Raspberry Pi 2 E3, então esse aqui é o tipo de dispositivo que eu possuo. Por que ele seleciona esse? Ó, porque quando eu fiz a instalação ele perguntou qual que eu tinha, eu disse que eu tinha o Pi 2 ou 3. Então é o mesmo sistema Windows 10 para o 2 e para o 3, tá? Então eu tenho algumas outras placas aqui e tem alguma personalizada que eu posso utilizar. No meu caso é Pi 2 e 3. Qual é a compilação do Windows 10? Ó? Eu só tenho uma, tá? Que é mais atual. Windows 10 IoT Core. Qual é a unidade? No caso aqui eu tenho um micro SD de 32 GB que está inserido com a letra F. O nome do meu dispositivo. Então aqui eu posso colocar um nome para ele. Então eu posso botar aqui meu RPI, por exemplo. E aqui uma senha de administrador. Tá? Eu vou colocar aqui teste 12345. Teste 12345. Essa aqui vai ser a senha que eu vou colocar para o meu administrador do meu Raspberry. Notem que aqui eu ainda tenho a possibilidade de conectar numa rede sem fio. Eu vou conectar nesta rede sem fio aqui e vou aceitar os termos de licença de software. Nesse caso aqui, ele vai baixar do site da Microsoft a última versão do Windows 10 IT Core, tá? Então vamos lá. Então eu clico em baixar e instalar e ele está dizendo aqui que vai apagar o meu cartão SD. Faço backup dos arquivos, né? No caso, como não tem nada, eu não quero fazer backup, então eu clico em continuar. Ó, então nesse momento, ele já está fazendo o download do meu aplicativo, né? Do meu Windows 10 IT Core e vai depois, posteriormente, colocar essa versão dentro do meu cartão micro SD. Tá? O processo pode demorar um pouco, vai depender um pouco da tua conexão com a internet. No meu caso aqui eu possuo uma internet de 15 MB, provavelmente aí vai demorar em torno de 10 a 15 minutinhos para fazer esse download. Vamos aguardar então esse tempo. Então nesse momento ele terminou de fazer o download, agora então ele vai fazer a atualização do conteúdo no cartão, ou seja, ele vai descompactar o instalador no cartão SD. Então nesse momento é o que ele está fazendo. Vamos aguardar mais uns minutinhos. Então aqui ele está perguntando se eu desejo permitir que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Eu clico em sim e ele vai começar agora a copiar a imagem do sistema operacional. Deixa eu botar aqui no centro da tela para vocês. Ó. Então ele está aplicando a imagem do sistema operacional no meu cartão micro SD. Tá? Esse processo ele não demora muito tempo, tá? Porque ele é um processo bem simples e rápido de ser executado, porque ele já fez o download, ele já fez então a atualização no cartão, ou seja, ele já copiou para o cartão as informações necessárias para dar o boot, e a partir da imagem que ele fez esse download, ele vai então fazer a aplicação, ele está extraindo a imagem que ele baixou no cartão micro SD. Tá? Então vamos aguardar mais um momentinho. Então ele está terminando agora de fazer o procedimento, tá? Após esse procedimento, ele vai então dizer que o cartão já está pronto. Então olha só,
Então insira o cartão no seu dispositivo e aí a partir da internet você já pode conectar no seu Raspberry Pi, né, no caso se for esse o equipamento, e utilizar o Windows 10, tá? Então eu vou fazer esse processo. Agora eu vou lá no meu Raspberry Pi, eu vou injetar o cartão, tá? Vou remover ele aqui, vou lá no meu Raspberry Pi, vou inserir ele, vou fazer o boot por lá, tá? Então eu vou gravar agora para vocês o boot e depois eu mostro a administração do nosso sistema operacional Windows 10 no Raspberry Pi. Aguarde mais um momentinho, vamos lá no laboratório então. Então pessoal, vou ter que gravar aqui pela minha câmera externa, porque a minha placa de captura não está capturando ali a parte do boot. Então a pré-instalação não vai ser possível mostrar para vocês através da minha placa de captura, o que é interessantíssimo. Então eu resolvi gravar aqui pela minha handcam. Não é uma qualidade muito boa, tá? Mas pelo menos eu consigo informar para vocês o primeiro boot com o Windows 10 IoT Core instalado, tá? Eu vou fazer essa etapa de pré-boot, depois eu vou retornar para o meu computador com o Windows 10 para continuar com o vídeo. A primeira etapa seria ligar ele, né, botar o micro SD no Raspberry Pi, né, ligar ele na parte elétrica, ele pode ser por cabo USB, né, um micro USB, ou com um carregador, tá? Eu utilizo o carregador do meu celular. Nesse caso eu vou utilizar aqui o carregador USB, tá aqui o carregador do celular, e eu vou plugar ele, como eu já mostrei nos vídeos anteriores, tá? Não vai ter nada de novo nessa etapa, tá? Então notem que eu liguei ele e aqui ele já começa então a fazer o boot então do Windows 10, tá? Eu vou dar um zoom aqui para vocês acompanharem, mas o meu Raspberry Pi está logo abaixo, tá? Só um momentinho que eu vou ajustar a câmera. Então ele vai fazer uma verificação para ver se encontra erros no micro SD e após então ele vai concluir a instalação, tá? Vamos aguardar esse momento. Ele dá uma mensagem de boas-vindas ao Windows 10 IoT Core, tá? Então ele está agora continuando com a instalação. Ela é um pouco mais demorada do que fazer pelo Noobs, tá? Mas funciona tal qual. Então aqui nós temos algumas informações. Então aqui ele pergunta qual é a linguagem que eu quero, tá? Logo aqui em cima. Eu sei que deve estar bem pequeno para vocês acompanharem aí. Eu vou tentar dar um zoom, tá? Mas ali ele pede a linguagem. Então aqui ele vai pedir a linguagem. Eu vou escolher então Português Brasil, que está logo ali embaixo, ó, Português Brasil. Ele vai então dar a mensagem de bem-vindo ao Windows 10 IoT Core, tá? Então deixa eu centrar novamente aqui e mostrar para vocês aqui, ó. Então agora ele só traduziu aquela primeira tela. Então logo aqui embaixo eu tenho o avançar e eu tenho agora a próxima tela, onde eu posso escolher as opções do meu sistema, tá? Então ele está aguardando agora aqui, ó, olá, bem-vindo ao Windows 10 Core, e na próxima tela então ele vai mostrar as redes sem fio para me conectar. Então eu vou conectar na Home Office, que é a minha internet, vou clicar em conectar, ele vai me solicitar a senha, tá? Então eu vou digitar a senha e vou clicar em avançar. Esta aqui é a dashboard do meu Raspberry Pi com Windows 10 instalado. Então nessa tela, eu vou aproximar o zoom aqui para mostrar para vocês. Então nessa tela aqui na parte de cima, eu tenho algumas informações dele, tá? Então eu tenho aqui o meu Raspberry Pi com o nome MiniWin PC. Então eu tenho ali o nome, a rede Home Office, que é a rede que eu estou conectado, e eu tenho um endereço IP, que é 192.168.201.10. Este é o endereço IP que ele está agora. Uma coisa interessante é que na primeira vez que eu instalei, eu não peguei esses nomes, eu peguei o nome do qual eu configurei lá na instalação, na pré-instalação. Por algum motivo, de repente alguma oscilação na minha eletricidade aqui, pode ter causado a perda das configurações, mas vamos ver como que ele se comporta agora
quando eu conectar lá no meu computador. Então eu vou tentar agora, já que eu já instalei ele, fazer a captura pela minha placa de captura no meu computador. Se eu não conseguir, então fica as informações aí para vocês. Essa aí é a dashboard do Windows 10 IoT Core instalado. Então não tem como utilizar uma interface gráfica nele, tá? Não até o presente momento, tá? Eu vou mostrar mais isso mais a fundo para vocês em breve. Essa aqui é a dashboard do Windows 10. Então, após fazermos então esse laboratório, qual vocês acabaram de ver, eu voltei aqui para o meu notebook com o Windows 10 instalado, tá? Onde eu tenho essa mesma tela que anteriormente nós utilizamos aqui, o IoT Dashboard. Então eu vou localizar os meus dispositivos. Então eu vou clicar em meus dispositivos e ele então já vai agora mostrar o meu dispositivo Mini WinPC. Eu posso clicar em editar aqui, ó, para modificar as configurações. Como eu comentei para vocês, esse aqui foi o nome que ficou nele, mas eu vou alterar, eu vou botar meu RPI, como eu tinha colocado anteriormente, e vou aplicar, ó. Nesse instante ele vai pedir a senha de administrador, que é teste 1, 2, 3, 4, 5, e vamos clicar em OK. Então ele vai dizer que foi alterado, tá? Então nesse momento ele vai reiniciar o meu dispositivo, se eu clicar em continuar. Então vamos lá, ele aplicou e já está reiniciando o meu Raspberry Pi, tá? Então vamos aguardar um momentinho até que ele retorne. Notem que ele sumiu da lista. Em breve ele vai aparecer então o meu Raspberry já com o nome alterado. Ele costuma demorar um pouquinho para aplicar essa modificação, tá? Então tomem cuidado quando forem fazer alguma modificação para que não reinicie o dispositivo de modo aí não planejado, tá? De repente está executando alguma operação nele e troca o nome, ele vai rebootar sim o dispositivo, tá? Ele não faz nenhuma alteração sem reiniciar o dispositivo. Então notem que ele já inicializou e exibiu ali o nome meu RPI, como eu coloquei ali, tá, gente? Então esse aqui é o meu dispositivo. Se eu clicar com o botão direito, eu consigo abrir no Device Portal, tá? Então se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir o portal onde eu posso mexer nas configurações dele. Então eu vou botar o nome do usuário Administrator e a senha teste 1, 2, 3, 4, 5. Então essa aqui seria a interface de administração do meu Raspberry com o Windows 10 IoT. Então eu tenho aqui desde algumas preferências, como por exemplo o nome, tá, do dispositivo, a senha antiga eu posso fazer alteração para uma nova, eu posso atribuir um PIN para o meu dispositivo, posso configurar o meu time zone, então eu ainda consigo alterar, por exemplo, o meu horário local. No caso aqui eu vou selecionar Brasília, ó, ele está alterando, ok. E aqui eu tenho as resoluções de tela, desde a menor resolução que ele suporta, que é 640 por 350, então vai depender muito da tela que tu tem, tá? Daqui a pouco tu tem um display pequenininho ali, né, no próprio Raspberry, tu pode configurar ele para o tamanho que tu deseja, até a máxima suportada, que é 1280 por 720, tá? Em 60 Hz. Então podem notar que tem algumas resoluções aqui como 1920 por 1080, ou seja, Full HD. Então uma dúvida recorrente é se o Raspberry Pi 3 ele suporta Full HD. Então suporta sim, ó, 1920 por 1080 em 60 Hz. Então ele ainda suporta outras frequências aqui em outras resoluções. Em Full HD é 60 Hz que ele funciona. Essas aqui são as resoluções que ele suporta, tá, gente? Então ainda consigo inverter a tela, tá? Então a orientação eu posso botar Landscape, que é o padrão, Portrait, que seria porta-retrato, tá? Então ele vai inverter a tela, só que olha só, ele vai reiniciar, então eu não quero fazer essa execução, eu vou cancelar aqui. Existem outras formas de visualizar aqui, tá? Então façam um teste aí. Eu ainda tenho aqui a parte de home, tá? Que é essa aqui que eu estou mostrando para vocês. Eu tenho aqui aplicativos, ó, apps, ó. Então ele já vem com alguns apps rodando em background, ou seja, em segundo plano. E eu ainda posso instalar alguns apps aqui se eu tiver. Eu posso baixar algum app
e fazer a instalação. Uma dúvida recorrente também, é possível instalar apps da loja Windows? Alguns. Todo app que for desenvolvido para Raspberry ou para IoT, se tiver disponível lá, pode ser feita a instalação. Se não tiver disponível lá, a pessoa tem que criar. Outra dúvida recorrente é se funciona Netflix e outros serviços ali dentro do Raspberry. Isso aí eu vou fazer um vídeo apenas só sobre isso daí. Existem algumas funcionalidades que vão funcionar perfeitamente no Raspberry, outras não. O Raspberry ele tem o propósito de internet das coisas, como eu já comentei. Ele funciona como um PC desktop em alguns casos, tá? Quando tu roda lá um sistema o Linux, tu consegue rodar muitas funcionalidades de desktop. Em sistemas Microsoft ainda não é possível fazer isso aí. Quem sabe no futuro alguma versão aí do Windows 10 possa vir com essa feature, né, com essa característica de um Windows Desktop para a internet das coisas. Então, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, não possui ainda uma versão oficial do Windows 10 para uso de desktop. Então, alguns aplicativos eu ainda posso fazer a instalação, posso utilizar um certificado se eu quiser instalar um certificado e algumas dependências. E ainda posso fazer um deploy, eu posso ainda fazer um upload da minha aplicação que eu desenvolvi. Então aqui ainda tem um app file explorer, né, ou seja, um explorador de arquivos, tá? Então isso aqui seria que nem lá o explorador de arquivos do Windows. Então eu tenho aqui onde eu consigo ver o user files, ó, que seria a pasta documentos dos arquivos do usuário. Eu posso ainda criar uma nova pasta se eu quiser. Eu posso vir aqui e entrar dentro dessa pasta, ó, e fazer upload, aqui, ó, salvar, renomear. Se eu tiver um arquivo eu posso procurar e fazer o upload para dentro do meu Raspberry. Eu ainda consigo executar aqui um programa chamado Process, tá? Que na verdade é bem semelhante aos processos do Windows que nós temos lá. Então nós conseguimos acompanhar aqui todos os exes que estão em execução no momento no nosso sistema. Tem aqui alguns exes e serviços que estão funcionando. Performance, eu ainda tenho aqui como acompanhar o meu CPU e memória. Então aqui eu consigo ver o meu CPU, como é que está a utilização dele. A memória, aqui ele se refere à memória o micro SD, tá? Então aqui nós temos aqui 16 GB. Então eu tenho 16 GB de memória utilizáveis. Então o meu micro SD ele é de 32, de 32 eu ainda tenho utilizado alguma coisa para o sistema e ele criou uma partição ainda de 16 GB para que eu possa fazer a utilização. Então aqui notem que aqui ele mostra cada um desses sistemas de memória, tá? Então eu tenho ali, ó, em uso 325 MB, tá disponível 645 ainda. Isso aqui ele tá comentando sobre a questão de uso. Então olha só, arquivo de paginação 35 MB, não paginado 31, committed, que seria o uso de memória que ele está executando no momento, e ainda é disponível isso aqui. Então vamos lá. GPU, então nós temos aqui uma GPU Microsoft Basic Render, que seria o driver de vídeo dele. Então ele não tem um engine, ó, não está utilizando o engine. E aqui o I/O, ó, a entrada e saída, tá? Escrita e leitura, então, do meu SD, micro SD. Então aqui eu ainda tenho a rede, o network, ó. Então aqui eu consigo saber quantos bytes estão sendo enviados e recebidos, e ele vai mostrar nesse gráfico aqui. Eu ainda possuo a opção de debugging, seria uma opção que eu consigo ainda debugar algum problema, tá? Então aqui ele vai mostrar o que está rodando, ó, live process dumps, ó, então os dumps de processos vivos, né? Ou seja, os que estão em execução no momento. Eu ainda consigo fazer algumas modificações no kernel dele. Ainda tenho aqui ETW. Então o ETW é o Event Tracing Windows, ou eventos de tracing em tempo real, tá? Então eu ainda consigo visualizar logs e mexer em algumas aplicações aqui relacionado aos logs ainda, tá? Perf Tracing, tá? Aqui mais algumas informações de profile de tracing. Devices, ó, ainda consigo mexer nas opções do meu device. Então aqui é como se fosse o meu gerenciador de dispositivos lá do Windows. Então ele vai mostrar o meu hardware aqui. Então eu tenho aqui
ó, a minha árvore de hardware, onde eu tenho aqui o mais, ó, para informar que eu tenho mais opções, e a bolinha aqui, ó, informa que é somente aquela opção. Ainda tem o Bluetooth, como vocês sabem, o Raspberry Pi 3 ele possui um hardware de conexão Bluetooth, então aqui no caso eu ainda tenho como acompanhar o meu Bluetooth. Tem o sistema de áudio ainda embutido nele, o Raspberry também traz um sistema de áudio, tá, onde eu posso fazer o controle do volume do meu Raspberry. Então aqui eu tenho o Audio Devices, então eu tenho o meu speaker aqui, que seria a minha saída de som, e eu ainda tenho entrada de áudio para colocar microfone e a saída de áudio para uma caixa de som, um fone de ouvido ou o que for. Isso daqui também controla o volume pela HDMI no caso, né? Eu ainda tenho aqui o controle do volume justamente para mexer na saída de som ali pela HDMI. O microfone eu posso utilizar um hardware externo para fazer a captura de som, mas o hardware on-board não possui essa característica. Então aqui networking está relacionado à minha rede, onde eu tenho aqui o meu adaptador sem fio. Então eu tenho o Broadcom 802.11n Wireless SDIO Adapter, tá? Que é o adaptador de rede sem fio que possui o Raspberry. E eu ainda tenho aqui a minha rede que eu estou conectado, tá? Home Office. E aqui eu tenho as disponíveis aqui. Mais abaixo ainda eu tenho as informações de IP. No caso aqui eu possuo Bluetooth, a LAN, que é por cabo. No caso eu não estou utilizando a rede cabeada, eu estou usando a wireless, então aqui ele só mostra 000 como no Bluetooth. Eu tenho um MAC aqui também. Eu tenho aqui também a minha wireless, que é o adaptador que está sendo utilizado no momento, com o seu MAC e o seu IP aqui que ele associou na minha rede sem fio. Mais abaixo eu ainda também tenho um Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter, tá? Que é um adaptador virtual da própria Microsoft para redes ponto a ponto. Essas aqui seriam as funcionalidades da minha networking. Logo abaixo ainda tem o Windows Update, ó. Então aqui, da mesma maneira que eu tenho o Windows Update lá no Windows, ele já está fazendo atualizações, ó. Então está com 11% atualizado, tá? Então ele já está fazendo a instalação ali de atualizações. É a mesma forma que o Windows tem o update, o Windows 10 IoT Core também tem atualizações. Então IoT Onboarding, aqui eu ainda tenho como configurar Internet Connection Share Settings. Então aqui eu posso fazer o hotspot do meu Windows 10, tá? Através do meu Windows 10 no Raspberry. Então eu posso fornecer um acesso sem fio. Então aqui eu tenho o meu SSID e a senha, tá? Isso aqui já vem de fábrica, então eu posso colocar outras informações aqui e habilitar então esse serviço de conexão compartilhada, tá? Ou seja, ele conecta numa rede sem fio ou numa cabeada, então ele vai compartilhar com meus clientes aí a minha internet também, tá? Então ainda tenho a possibilidade de utilizar aqui algumas informações sobre o meu hardware, tá? Então aqui tá aqui o modelo, a manufatura, a descrição. É interessante de se fazer hotspot com ele, tá? Mas não é um negócio que se possa utilizar aí como uma solução para hotspot, tá? Ele funciona, mas é para um quebra-galho ali para fazer uma conexão entre alguns dispositivos ali quando não se tem um hotspot. Não é o modelo ideal de fazer um hotspot com o Raspberry, tá? Não com o Windows 10 e não dessa maneira. Então de repente possa ter algum projeto aí, sim, pode ter um projeto bem interessante, mas não é no momento agora interessante se fazer projetos com o Windows 10 para hotspot, até mesmo porque todos nós sabemos que o Windows, ele por natureza, ele não traz tanta segurança e tu não tem muito controle nessa questão aqui, tá? Tu só habilita um SSID com um nome e uma senha e ele sai distribuindo a tua rede sem fio aí mundo afora, tá, gente? Então tomem cuidado. É interessante esse projeto aqui de compartilhar a internet, sim, com certeza, mas tomem cuidado aí para não usar isso aqui como uma solução corporativa aí de acesso por hotspot. TMP Configuration, tá? O acesso ao hardware TPM da Microsoft, tá? Isso aqui no caso não tem no Raspberry nativamente,
tá? Eu ainda teria que usar ou por software ou então utilizar um hardware externo para fazer esse controle de TPM, né, conhecido como TPM, que é para a segurança através de um chip ou através de um hardware externo para ativar ou desativar o nosso Raspberry. O acesso remoto. O acesso remoto, eu habilito o acesso remoto a ele e aí eu consigo então utilizar o meu Raspberry através de uma ferramenta remota. Eu habilitei aqui o acesso remoto, ele vai fazer a instalação e a configuração dessa feature no meu Raspberry e eu consigo então utilizar uma conexão remota disponibilizada pela Microsoft. Quem quiser instalar é só buscar lá na loja, vou mostrar aqui para vocês, é só pesquisar por Windows IoT e das opções é Windows IoT Remote Client, então esse daqui, ó, esse aqui é o Windows IoT Remote Client, que eu vou abrir agora aqui para vocês, tá? Ó, aqui ele diz que foi instalado com sucesso, então vou clicar em OK, tá? Vamos habilitar aqui novamente, ó. Ele está habilitando ali agora. Agora eu abro o meu Windows IoT Remote Client e vou colocar aqui, ó. Eu só selecionei aqui, como eu estou conectado na minha mesma rede sem fio, ó, ele já sabe que está aqui, ó. Então eu vou clicar aqui e vou clicar em Connect. Ele vai conectar remotamente agora lá no meu Raspberry, tá estabelecendo a conexão e eu vou ter uma console do meu Raspberry direto no meu Windows aqui desktop. Tá? Então é como se eu estivesse agora olhando para o monitor onde está o meu Raspberry. Tá? Ele demora um pouquinho a fazer essa conexão. Tive que desconectar da minha rede sem fio e conectar novamente, mas após reconectar, então ele pergunta se eu quero permitir esse acesso. Eu vou clicar em permitir acesso e ele vai então abrir o meu dashboard aqui do meu Windows. Tá? Vamos clicar aqui novamente, conectar. Vamos novamente aqui conectar, eu troquei a minha rede sem fio, tá? Então trocou o IP, tá? Então vamos lá. Ó, agora funcionou, tá? Por algum motivo aqui na minha rede, no meu outro roteador ele não estava funcionando, eu tive que trocar então de Wi-Fi. Vou maximizar aqui a minha janela, ó. Então notem que agora eu tenho aqui o meu Raspberry, né? O console do meu Raspberry. Então notem que eu tenho um mouse sombra, ó. Então tudo que eu estou mexendo aqui, na verdade está aparecendo no meu outro monitor. Então eu tenho aqui a linha de comando, onde eu tenho um prompt de comando, baseado nos comandos aí do PowerShell. Eu posso sair desenvolvendo a minha aplicação aqui. É claro que nesse momento eu não tenho nada aqui. Eu tenho alguns tutoriais ainda aqui, que eu posso ainda entender como é que funciona. Então lembrando que isso aqui está executando remotamente, então na verdade ele não está exibindo como deveria agora aqui, tá? Tem uma imagem aqui. Ó, agora ele carregou, então ele demorou um pouquinho, então tem algumas informações aqui que eu posso usar ele como referência. Todas as informações aqui, elas estão sendo exibidas no monitor onde está ligado então o meu Raspberry. Tomem cuidado aí com o que estiver fazendo, que vai aparecer no monitor. E logicamente isso aqui funciona como uma conexão remota, então ela é mais lenta do que estando realmente na frente do monitor e mexendo. Eu ainda tenho algumas configurações aqui onde eu tenho as minhas redes sem fio, o meu dispositivo de Bluetooth eu posso habilitar ou desativar, e algumas preferências básicas, tá? O idioma, layout do teclado, enfim, algumas informações aqui através dessa console. E logicamente que eu ainda tenho aqui a opção de desligar ou reiniciar o meu Raspberry. Notem que essa aqui é uma console que está sendo executada lá diretamente no meu Raspberry e eu estou acessando remotamente. Não temos até o momento uma interface desktop para o Raspberry baseado em sistemas Microsoft. Então o pessoal tem muitas dúvidas ainda aí de como utilizar, né? Então saliento que até o momento não se tem essa versão desktop de Windows, e sim tem-se um ambiente de desenvolvimento Microsoft para internet das coisas. Então vocês vão instalar aí o Visual Studio, no caso, se quiser desenvolver, e começar a desenvolver aí os seus primeiros programas de internet das coisas, tá, gente? Então eu acho que o foco até do vídeo não era mostrar como utilizar a programação ou o exemplo de software criado no Windows para IoT, e sim a instalação e a execução. Eu acredito que até
para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou então finalizar por aqui. Tenho aí como um exemplo de como fazer a instalação desde lá do início do processo de criação do micro SD até as configurações ali do sistema e então depois do primeiro boot. Então eu acredito que vocês já tenham agora uma noção de como é que funciona o sistema Microsoft aí, tá, gente? É claro que seria interessante se alguém se disponibilizasse a criar exemplos aí de Windows para mostrar aqui no canal. Se alguém tiver essa vontade e disponibilidade, entre em contato aí comigo diretamente no e-mail aí contato@projetoroot.com.br, que a gente troca uma ideia e quem sabe o teu exemplo ou o teu programa venha parar aí num vídeo, até de repente por uma call aí, numa live, alguma coisa assim, tu possas explicar como é que funciona o teu código. Tá, gente? Então ficamos por aqui, eu vejo vocês num próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu!